Meus queridos, vamos começar aqui, vou revisar com vocês produtos notáveis, é, racionalização e simplificação de radicais, tá? Então vamos começar por produtos notáveis. A gente viu três tipos de produtos notáveis: o quadrado da soma, o quadrado da diferença e o quadrado da soma pela diferença, que é o mais fácil, tá? Então vamos lá, começando por quadrado da soma. O quadrado da soma só tem um dispositivo prático que fala pra gente assim, como que eu posso calcular? Eu vou pensar da seguinte forma, ó. O primeiro termo ao quadrado, então, 5, raiz de 5 ao quadrado, mais duas vezes o primeiro, raiz de 5, vezes o quê? O segundo, raiz de 3, mais o segundo ao quadrado. Ou seja, raiz de 3 ao quadrado, tudo bem? Aplicando propriedade aqui, pessoal, o que eu posso fazer? Cortar o expoente com radical, sobra só o 5. Mais duas vezes o quê? Multiplicação de raízes é igual a raiz da multiplicação. Então, eu vou colocar dentro do radical. 5 vezes 3. Mais, mesma coisa que no primeiro. Corto o expoente com radical. No caso, sobrou só o 3, certo? Agora, eu vou somar esses dois e resolver aqui dentro. Então, vai ficar 5 mais 3, 8. Mais duas vezes raiz de quanto? 5 vezes 3, 15. Então, raiz de 15. Fechamos aqui, meus caros, tá? Não dá para resolver mais nada, tá? Ok? Quadrado da soma é desse jeito que eu faço, certo? Agora vamos lá para o quadrado de diferença. Como é que funciona o quadrado de diferença? Ideia é a mesma. Então vamos lá, ó. Vai ser o primeiro termo ao quadrado, então vai ser 2 raiz de 3 ao quadrado, menos, tá? Agora tem que colocar o menos. O quê? Duas vezes o primeiro termo, que é 2 raiz de 3, vezes o segundo termo, que é o 4. Mais o quê? O segundo termo ao quadrado, ou seja, 4 elevado ao quadrado, ok? Agora, resolvendo esse pedaço aqui, pessoal, eu vou resolver o número e vou resolver a raiz, tá? Então vai ficar 2 ao quadrado, 4. Raiz de 3 ao quadrado vai ficar o quê? Raiz de 3 ao quadrado. Menos 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. Vai ficar 16 raiz de 3. Mais 4 ao quadrado, 16. Tudo bem? Agora eu vou dar uma melhoradinha aqui, então. Vamos lá, ó. Isso aqui elevado ao quadrado, eu corto o radical e corto o expoente. Então, 4 vezes 3 menos 16 raiz de 3 mais 16. 4 vezes 3, 12. 12 com mais 16 vai dar 28. Então, vai dar 28 menos 16 raiz de 3. Tudo bem? Fechamos aqui, certo? Não dá para resolver mais nada. Quadrado da soma, quadrado da diferença é bem parecido, pessoal. A única coisa que muda é esse sinal aqui. No quadrado da diferença vai ser menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, e no quadrado da soma vai ser mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, tudo bem? O quadrado da soma pela diferença é mais simples, tá? Por quê? Pelo dispositivo prático, eu sei que quando eu tenho mais x mais raiz de 2, x menos raiz de 2, eu posso fazer o quê? Simplesmente o quadrado do primeiro, ou seja, x elevado ao quadrado, menos o quadrado do segundo, ou seja, raiz de 2 ao quadrado. X elevado ao quadrado, x ao quadrado. Menos raiz de 2 elevado ao quadrado, corto o radical com o expoente, só sobra 2. Fechamos aqui. Tudo bem? Percebam que o quadrado da soma pela diferença é mais simples, tá? Ok? Vamos agora passar para racionalização de denominadores onde eu tenho números irracionais, ou seja, raízes. Quando eu tenho só uma raiz, é bem simples. É só eu multiplicar tanto em cima quanto embaixo pela raiz. Então, eu vou multiplicar em cima por raiz de 7 e embaixo por raiz de 7, ó. Certo? Agora, 2 vezes raiz de 7 vai dar 2 raiz de 7. 7 vezes, raiz de 7 vezes 7 vezes raiz de 7 vai dar raiz de 7 ao quadrado. Posso cortar radical com expoente, vai sobrar para mim 2 raiz de 7 sobre 7. Ok? Terminou aqui, não dá para simplificar, não dá para fazer mais nada, tá?
Professor, de baixo agora tem um número. O que eu faço? Só vou trabalhar com a raiz, porque a raiz que é o meu problema. Não posso ter uma raiz aqui embaixo. Então, eu vou multiplicar por raiz de 3 aqui e vou multiplicar por raiz de 3. E o número, professor? O número deixa lá, tá? Então, vamos lá. 4 vezes a raiz de 3 dá 4 raiz de 3. 3 vezes 1, quando não tem nada, é 1, certo? Então, 3 vezes 1, 3 mesmo. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 3 ao quadrado. 4 raiz de 3 em cima, embaixo, raiz de 3 ao quadrado, eu corto, vai ficar 3 vezes 3. 4 raiz de 3 dividido por 3 vezes 3, 9. Não dá para simplificar, fechamos aqui, tudo bem? Agora, pessoal, agora já não é tão simples mais, não basta só multiplicar pela raiz. Eu tenho que ver que número eu vou ter que multiplicar isso aqui para que eu consiga eliminar. Então, você tem que pensar da seguinte forma. Para eu tirar do radical, eu tenho que multiplicar isso aqui por quanto? Por 3 ao quadrado. Por quê? Porque 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado dá 3 à quarta. Daí eu posso cortar expoente com radical, certo? Então, eu vou multiplicar aqui por raiz quarta de 3 ao quadrado sobre raiz quarta de 3 ao quadrado. Tudo bem? 2 vezes a raiz quarta de 3 ao quadrado dá 2 raiz quarta de 3 ao quadrado. Raiz quarta de 3 ao quadrado vezes raiz quarta de 3 ao quadrado vai dar raiz quarta de 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Multiplicação das raízes é igual a raiz da multiplicação, tudo bem? 2 raiz quarta, 3 ao quadrado, 9. Aqui vai ficar o quê? Raiz quarta de 3 à quarta. Multiplicação de mesma base, eu somo os expoentes. Então, vai ficar 3 à quarta. 2 mais 2, 4. Corto o radical, corto o expoente. Vai ficar para mim 2 raiz quarta de 9 sobre 3, tá? Não dá para simplificar nada, só isso mesmo, tudo bem? Agora a gente vai para um caso, pessoal, um pouquinho mais difícil, tá? Quando eu tenho uma raiz e um número. Isso aqui é um pouquinho mais difícil. Por quê? Porque daí eu vou ter que pensar na raiz e o número com o sinal oposto. Então, vai ser raiz de 3, em vez de ser menos 4, mais 4. E aqui também, raiz de 3 mais 4. Professor, por que eu faço isso? Porque, ó, se vocês olharem bem aqui embaixo, ó, isso aqui não é o produto da soma pela diferença, eu consigo eliminar os radicais, tá? Por isso que eu tenho que multiplicar por sinal oposto, para que eu consiga eliminar os radicais aqui embaixo. Aqui eu vou fazer a multiplicação distributiva. Ó, 2 vezes raiz de 3 dá 2 raiz de 3. 2 vezes 2 mais 4, mais 8 aqui, tá? 2 vezes 4, desculpa, 2 vezes 4, 8, tá? Sobre quadrado da soma, é o primeiro ao quadrado, então vai ficar raiz de 3 ao quadrado menos 4 ao quadrado. Tudo bem? É o segundo termo ao quadrado. Agora, aqui em cima vai ficar 2 raiz de 3 mesmo, mais 8. Aqui, vou cortar a radical com um expoente, vai ficar 3. E aqui, 4 elevado ao quadrado, 16. Tá? 2 raiz de 3 mais 8, certo? Dividido por 3 tiro 16, vou ficar com quanto? Com menos 13. Tá? Posso só dar uma melhoradinha? O que eu posso fazer aqui? Colocar esse sinal aqui em cima. Então, vai ficar 2 raiz de 3 mais 8, tá? Dividido por 13, tá? A única coisa que eu fiz é colocar esse sinalzinho aqui em cima para ficar mais bonitinho, tá? Fechei aqui, tudo bem? Mais um exemplo, pessoal, sobre racionalização aqui, ó. Aqui agora, aqui em cima eu tinha o quê? Uma raiz e um número. E aqui em cima só um número. Agora eu tenho uma raiz e um número embaixo. E em cima eu tenho o quê? Uma raiz e um número. A ideia é a mesma, tá, pessoal? Vou fazer o quê? O que me importa é o pedaço de baixo. Então eu vou ter que trocar o sinal disso aqui. Então vai ficar 11, raiz de 11, mais 3 dividido pelo quê? Raiz de 11 mais 3 de novo, tá? Por quê, professor? Porque, ó, quadrado da soma pela diferença, eu elimino os radicais, tá? Então, vamos lá. Em cima é o quê, pessoal? É quadrado da soma, porque não é raiz de 11 mais 3, raiz de 11 mais 3, quadrado da soma. Como é que eu faço, professor? O quadrado do primeiro, raiz de 11 elevado ao quadrado.
mais 2 vezes o quê? O primeiro vezes o segundo. Então, vai ser raiz de 11, que é o primeiro, vezes 3, que é o segundo. Mais o quê? O segundo ao quadrado. Ou seja, 3 ao quadrado. Embaixo, professor, quadrado da soma pela diferença. Então, é o primeiro ao quadrado, raiz de 11 ao quadrado, menos o quê? O 3 ao quadrado, que é o nosso segundo termo. Resolvendo aqui em cima, vou cortar a radical com o expoente, vai sobrar 11. Aqui, 2 vezes 3, 6. Mais 2 vezes 3, 6. 6 raiz de 11. Mais o quê? 3 ao quadrado, 9. Dividido por quanto? Corto o radical, corto o expoente, aqui vai ficar só o 11, menos 3 ao quadrado, 9. Tá? Vou continuar aqui embaixo. Ó, 11 mais 9, 20. Mais 6 raiz de 11. Dividido por quanto? 9. 11, tiro 9, 2. E agora, professor? Vou simplificar todo mundo por 2. Então, ó, 20 dividido por 2, 10. 6 dividido por 2, 3. 3 raiz de 11. Tudo bem, meus queridos? Fechamos a parte de racionalização, tá? Agora, eu vou para quê, pessoal? Eu vou para simplificação de radicais, tá? Simplificação de radicais, eu vou usar tanto o produto notável quanto a racionalização. Então, vamos lá comigo, ó. 1,1 ao quadrado é 1,21. Por quê, professor? Porque, ó, se eu tirar a vírgula, 11 ao quadrado, 121. Quantas eu multipliquei por 2, vou colocar duas casas aqui, certo? Eu elevei ao quadrado e coloco duas casas aqui. Mais, pessoal, raiz quadrada de 0,16. Quanto será que é? É 0,4. Por quê, professor? Porque raiz quadrada de 16, 4. Só que aqui, quando eu elevo, eu coloco duas casas depois da vírgula. Quando eu faço raiz quadrada, eu coloco só uma, porque uma é o contrário da outra, tá? Mais o quê? Aqui, pessoal, ó, multiplicação de raiz é igual o quê? A raiz da multiplicação. Então, 5 vezes 20. Aqui eu vou somar, tá, pessoal? 0,4 com 1,21 vai dar 1,61. Mais o quê? 5 vezes 20 dá 100. Raiz de 100. Vou continuar aqui na frente. 1,61 mais raiz quadrada de 100 é quanto? 10. Agora, ó, 1,61 mais 10 dá 11,61. Pronto, fechamos aqui, ok? Nossa, professor, aqui parece difícil. Só parece, não é não, tá? Isso aqui não é nada, tá, pessoal? Vou colocar aqui como se fosse um sinal negativo, tá? Era um rabisco, mas agora eu vou colocar aqui um sinal negativo, tudo bem? Vamos resolver aqui, ó. Menos o quê? Raiz quadrada de 16, 4. Facinho, hein? Raiz quadrada de 100, 10. Belezinha? Mais o quê? Pessoal, e aqui, como é que eu faço? Coloco 1 sobre. E aqui? 12. Raiz quadrada de 144 é quanto? 12, tá? Vamos lá. Dividido por quanto? Raiz quadrada de 900, não é? 30. Belezinha? E agora? E agora vou ter que somar essa fração. E como é que eu somo a fração? Vamos fazer pelo método borboleta, tá? Posso simplificar aqui? Posso, ó. Vou simplificar essa fração aqui antes de resolver, ó, para ficar mais simples. Vou simplificar por 4 e simplificar por 4, tá? Só para deixar mais simples, tá? Não precisa, mas fica mais simples os cálculos. 4 dividido por 4, 1. 100 dividido por 4, 25. Mais o quê? 1, 12 avos. Dividido por 30. Tá? E agora, vou somar a fração. Como é que eu somo a fração, professor? Multiplico os denominadores e faço o cruz. Método borboleta, tá? 25 vezes 10 dá quanto? 300. Então, vou colocar aqui, ó, 300. Tá? Agora, eu vou multiplicar em x. Então, primeiro eu fiz 25 vezes 12. Quanto deu, professor? 300. Agora, em cruz. 1 vezes 12, 12. Mais 25 vezes 1, 25. Certo? Tudo isso dividido por quanto? Por 30. Certinho? E agora, professor? Agora eu somo aqui em cima. Então vai ficar 25 com 12 dá quanto? 36.
37. 37 sobre 300 sobre 30. E agora, professor? Divisão de frações. Como é que eu faço? Regrinha. Prática. Mantenho a primeira, 37 sobre 300. Aqui é o quê? 30 sobre quanto? Sobre 1. Inverto ela e multiplico. Então, eu vou multiplicar e inverter. Era 30 sobre 1. Vai ficar o quê? 1 sobre 30. Ó. Certinho? E agora, professor? Agora é só fazer de cima com de cima, de baixo com de baixo. 37 vezes 1 dá 37. 30 vezes 300 vai dar 9.000. Tudo bem? Dá para simplificar, professor? Não dá. São primos entre si. Fechei aqui. Tudo bem? Mais uma aqui, ó. Professor, e agora como é que eu faço isso aqui, professor? Essa aqui é uma fração, certo? Só que o que eu tenho aqui? Tenho denominadores com radicais. Posso racionalizar? Posso, mas vai dar mais trabalho. Então vamos somar como se fosse fração normal. Então quando eu faço um MMC para somar uma fração que tem que deixar o denominador, o que eu faço? Eu multiplico os dois, né? Vou fazer a mesma coisa aqui. Vou multiplicar os dois. Então eu vou ficar dividido por quanto? Ó? Por raiz de 3 mais raiz de 2 vezes raiz de 3 menos raiz de 2, ó. Certo? Vou multiplicar pelos dois. Esse vezes esse. E agora, professor? Agora eu vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Lembra lá? Vou até fazer do outro lado aqui, pessoal, porque vou fazer aqui num cantinho aqui, ó. Deixar um folhinho aqui, fazer um cantinho, ó. Vou fazer aqui para vocês verem, ó. Então, ó, vou dividir pelo de baixo. Então, eu vou dividir isso por isso. Então, vai ficar, ó, raiz de 3 mais raiz de 2 vezes raiz de 3 menos raiz de 2 dividido por quanto? Por raiz de 3 mais raiz de 2, tudo bem? E eu estou fazendo MMC, então eu vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima, tá? Isso dividido por isso, pessoal, eu não posso cortar, esses dois não são iguais, então eu não posso cortar eles. Sobrou o que só para mim? Raiz de 3 menos raiz de 2, vezes 1, que vai dar ela mesma, certo? Então vai fazer raiz de 3 menos raiz de 2, certo? Tudo bem? E agora, professor, o outro, vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Então eu vou pegar o quê? Vou dividir raiz de 3 mais raiz de 2 vezes raiz de 3 menos raiz de 2 dividido por quanto? Por raiz de 3 menos raiz de 2, ó. Certo? E agora, cortar este com este. Tudo bem? Sobrou o quê? Sobrou raiz de 3 mais raiz de 2. Então vai ficar mais raiz de 3 mais raiz de 2, tá? Fecho. Tudo bem? E agora, professor? Agora, embaixo, o que é isso aqui? É a coisa que a gente já conhece. Como é que chama isso aqui? Quadrado da soma pela diferença. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui embaixo, ó. Vou somar, vou arrumar aqui em cima, vou tirar os parênteses, vai ficar raiz de 3 menos raiz de 2 mais raiz de 3 mais raiz de 2, tudo bem? E aqui eu vou fazer quadrado da soma pela diferença. O primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Então vai ficar raiz de 3 ao quadrado menos raiz de 2 ao quadrado. Tudo bem? Vou cortar radical com expoente, cortar radical com expoente, vou sobrar o que para mim? Ó? Embaixo vai sobrar o quê? 3 menos 2, certo? E aqui em cima, professor, ó, vou somar os que são semelhantes, ó, raiz de 3 com raiz de 3. Se eu tenho duas vezes a raiz de 3, vai ser o quê? 2 raiz de 3. E aqui, professor, ó, devo raiz de 3, paguei raiz... desculpa, devo raiz de 2, paguei raiz de 2. Fiquei com 0, então só ficou 2 raiz de 3. Agora, continuando, ó, 2 raiz de 3, vou repetir aqui em cima. E aqui, ó, 3, tiro 2, 1. Ou seja, só vai ficar 2 raiz de 3. Tudo bem? Só para fechar aqui, mais um exemplo aqui para a gente finalizar, tá? O que acontece nisso aqui, ó? Pessoal, isso aqui é propriedade que eu tenho que aplicar, ó. Vou resolver, o que eu estou fazendo aqui, ó? Estou elevando uma raiz quadrada ao quadrado. O que eu posso fazer? Posso cortar o quadrado com o meu radical. Sobrou o que para mim? Só o que está dentro. Então ficou 4 mais raiz de 3 mais o quê? Aqui dentro, mesma coisa. Ó, vou cortar o
expoente, vou cortar o radical. 4 menos a raiz de 3. E agora, professor? Raiz de 3 com raiz de 3, 4 com 4. 4 com 4, 8. Raiz de 3. Tenho raiz de 3, devo raiz de 3. Fiquei com quantos raiz de 3? 0. Então só ficou o 8. Fechamos, tá, meus queridos? Isso aqui é uma pequena revisão para tentar ajudar vocês a entenderem melhor, tudo bem? Até mais.